Estou na sessão penal 505, 49, 32, 38. Depoimento do senhor Pedro José Barusco Filho. Tem alguma questão? Excelência, vou pedir a palavra, Vossa Excelência, para contraditar a testemunha na conformidade de posição adotada pela defesa em relação às testemunhas que são delatores. Então, sem quebra de respeito à pessoa do depoente, a defesa de Antônio Palocci e de Branislav Kontic requer a Vossa Excelência que não defira o compromisso do estilo como testemunha ao depoente, na medida em que se trata de um delator. E nos termos do que decidiu em 6 de dezembro de 2016 o STJ, no recurso de habeas corpus 75.856, os delatores que prestam depoimento em feitos em que não estejam denunciados devem ser qualificados como informantes sem o compromisso que a lei exige da testemunha. E por esta razão, nos termos dos artigos 206 a 214 do Código de Processo Penal, fica contraditada a testemunha porque tem interesse no desfecho da causa. Se a sua delação se confirmar na sentença, merecerá ele a recompensa prometida no acordo de delação premiada. Se as suas afirmações forem infirmadas, as suas declarações forem infirmadas, ele perderá o direito aos benefícios. Portanto, tem interesse na causa. Pode depor como informante, mas não como testemunha sujeito às penas da lei. Como disse a Vossa Excelência, este conceito de testemunha que tem interesse na causa porque poderá receber benefícios em decorrência da sua delação é um conceito muito antigo, que remonta ao século XVIII. Claro, é uma questão de lógica. Quem tem interesse na causa vai querer fazer prevalecer o seu ponto de vista. Por esta razão, peço que seja não deferido o compromisso à testemunha. Certo, essa mesma questão, salvo engano meu de memória, foi suscitada pela defesa quando leitiva na data dos últimos dias atrás do senhor Ricardo Ribeiro Pessoa, não foi? Perdão, Excelência, desculpe, eu não... Essa mesma questão foi levantada pela defesa e na ocasião eu indeferi e eu me reporto, tomando aqui a liberdade de me reportar os fundamentos que eu exarei naquela ocasião, para evitar a desnecessidade de repetição, mas a posição do juiz é aquela. A lei, inclusive, exige que seja tomado o compromisso do colaborador, e esse compromisso é, evidentemente, uma garantia, uma proteção contra, uma proteção em favor dos delatados, e não algo diferente. E sem prejuízo de que se questione a credibilidade da testemunha no momento oportuno. Pois é. Bem, então, senhor Pedro José Barusco Filho, o senhor foi chamado nesse processo como testemunha. Na condição de testemunha, o senhor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Correto. Eu vou adverti-lo, por força de lei, que se o senhor faltar com a verdade, o senhor fica sujeito a um processo criminal. Além disso, é sabido que o senhor teria celebrado um acordo de colaboração, que foi homologado por esse juízo, inclusive, através do qual o senhor se comprometeu a dizer apenas a verdade perante a justiça. É isso mesmo, senhor Pedro Barusco? É isso mesmo. O senhor pretende manter esse acordo? Sim. Senhor Barusco, então o senhor fica advertido também que se o senhor faltar com a verdade, além do senhor responder aí pelo falso testemunho, criminalmente, o senhor também perde esse seu acordo, certo? Correto. Dito isso, eu passo a palavra ao Ministério Público Federal para as perguntas. Boa tarde, senhor Pedro Barusco. Boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de saber qual o período que o senhor trabalhou como gerente executivo de engenharia na diretoria de serviços da Petrobras? Fevereiro de 2011 fevereiro de 2003 a abril de 2011. Tá certo. Nesse período que o senhor trabalhou na diretoria de serviços da Petrobras, o senhor negociou e recebeu propinas em razão de contratos firmados com a Petrobras? Sim, alguns. Certo. O senhor recebeu propinas em contratos firmados com a empreiteira Odebrecht? Sim. Certo. Com outras empreiteiras também?
Sim, eu no acordo de colaboração até fiz uma relação, uma tabela com... Havia um sistema reiterado de pagamento de propina na diretoria de serviços, nos contratos firmados na diretoria de serviços? Com algumas empresas, sim. Certo. O senhor poderia narrar exemplificativamente quais? Eram empresas grandes que normalmente executavam contratos com a Petrobras, né? A Odebrecht era uma delas? A Odebrecht, a OAS, a Andrade, a UTC Engenharia, a Gevix. Tá certo. E essas propinas, elas eram negociadas em que percentual? Como que? Assim, cada caso era um caso, mas tinha assim, umas regras, algumas normas básicas, mais ou menos. Assim, nesses contratos que eu relatei, a propina era em torno de 2%. Né? Certo. Para contratos de uma forma geral. Quando os contratos eram da área de abastecimento, tá, era metade da... Quando a engenharia, que era serviço, trabalhava para a área de abastecimento, né, na área de, basicamente, refinarias, né, terminais, a porcentagem ficava em torno de 2%, e era 1% para a área de serviço e 1% para a área de abastecimento. Certo. E quem eram os destinatários dessa propina que o senhor falou que havia em razão desses contratos firmados com a Petrobras? Bom, no caso dos contratos para abastecimento, esse 1% ia para o diretor Paulo Roberto, e ele dava encaminhamento, tá? Então, do diretor Paulo Roberto para frente eu já não tenho, assim, não posso falar nada. Aquele 1% que vinha para a diretoria de serviço, normalmente era metade para o PT e metade que a gente chamava casa. Né? E na casa tinha algumas pessoas que participavam. Normalmente era o diretor Renato Duque e eu. Eventualmente tinha alguma outra pessoa. E quando era, por exemplo, na área de produção, os 2% vinham para a área de serviço, e 1% para o PT, 1% para casa. Né? E nesse caso também participava algumas vezes o diretor Zé Lara, que na época era gerente da engenharia e depois virou diretor. E na hora de receber o valor da propina, como era feito o recolhimento dos valores, tanto da parte da casa quanto da parte do partido? Uma vez fixado assim, os percentuais, né? Por exemplo, então, vamos dizer, num caso que envolve bastante gente, 2%, 1% para a área de abastecimento, quem recebia ficava a cargo do diretor Paulo Roberto. Então, como que ele recebia, como ele designava, para quem ele designava a forma, eu não sei, é como ele fazia. O 1% do PT, mais assim, já 2009, 2010, tá? No final, assim, né? Quem era responsável por gerenciar essa parte era o senhor João Vacari. Né? E da casa era eu. Né? Durante um longo período fui eu. Então, por exemplo, eu sei como eu recebia. Né? Como que, por exemplo, o senhor João Vacari recebia, como que o teu Paulo Roberto recebia, eu não sei. Né? Então, por exemplo, eu recebia a grande parte, a maior parte, né, em depósitos no exterior, né, daquele dinheiro que já foi repatriado, e uma parte também recebia em espécie aqui no Brasil. Tá certo. E agora falando da questão da Sete Brasil. O senhor participou da constituição da Sete Brasil, da montagem da estrutura da Sete Brasil? Sim. E o senhor estruturou com auxílio de quem mais? Não, a semente da Sete Brasil remonta a 2008, tá? Quando surgiu uma demanda muito grande por sondas, tá? Então a gente partiu dentro da própria Petrobras para tentar traçar uma estratégia que viabilizasse a execução dessas sondas no Brasil. Né? Isso acabou, vamos dizer, evoluindo, e a estratégia foi fazer uma companhia tal que desembocou na Sete Brasil. Então, eu participo desde 2008 desse processo. Né? Agora, quem realmente trabalhou fortemente
para criar a empresa foi o ex-presidente João Carlos Ferraz, né? Óbvio que eu auxiliei, mas eu era diretor de operações, eu era mais da parte, vamos dizer assim, de operações mesmo, né? E ele era mais da parte societária, financeira e tal. Então, quem trabalhou mais assim na parte jurídica de criação da empresa foi o Ferraz. Eu trabalhei também na parte de criação e responsável depois de ser o primeiro diretor de operações. Certo. E quando foi criada a Sete Brasil, o senhor foi, então, o diretor de operações? Sim. Certo. E permaneceu na Sete Brasil até quando? Deixa eu ver, foi... Aproximadamente. Começou em abril de 2011, final de 2013. Certo. Eu teria um mandato de 3 anos, eu não completei. Certo. E o senhor negociou propina também em razão dos contratos firmados por meio da Sete Brasil? Bom, o primeiro contrato, que é a Sete Brasil, foi um processo, né? Então, a primeira licitação que houve ainda foi feita dentro da própria Petrobras, não foi na Sete Brasil, né? E foi ganho pelo Estado Atlântico Sul. E nos moldes do que já acontecia, acabou se inferindo, considerando que haveria no contrato de construção, né, porque não eram todos os contratos que tinham propina. Os contratos de construção, né, acabou vindo da própria Petrobras, da própria estrutura, né? Então, nesse primeiro contrato, jazia-se implícito que haveria 1%, né, de propina nesses contratos. Aí a Sete foi criada, aí teve uma segunda licitação, né, e nos contratos de construção também foi negociada uma propina de 1%, tá? Só que isso tudo só, vamos dizer assim, foi arrumado, assim, organizado depois da assinatura dos contratos, né? Aí que realmente houve uma conversa assim, mais formal, né, sobre esse assunto da propina, e foi estabelecido aqueles percentuais, tal. Tá, mas a ideia, então essa ideia de pagamento de propina nesses contratos da Sete Brasil surgiu quando? Já existia antes? Surgiu quando? Sei, né? Eu não sei quando surgiu na Petrobras, não sei quando surgiu na Sete, ele veio junto, né? Foi uma extensão, é isso? Foi uma extensão? Veio junto? Não, porque eram as mesmas empresas, as mesmas companhias, as mesmas pessoas, tudo. Então, tinha 1% de propina reservada naqueles contratos. Tá. E como que foi estabelecida a divisão de propina no caso dos contratos da Sete Brasil? Bom, esse número, vamos dizer assim, cabalístico, esse número de 1% foi ficando. Aí quando a gente realmente fechou os contratos, né, aí, porque a gente não tinha se acertado, o senhor João Bacari e o diretor Renato Duque, a gente não tinha se acertado como exatamente seria a divisão, porque eles queriam uma divisão, eu queria outra, eu achava que estava muito... Ou seja, hein, teve que discutir. Aí quando os contratos foram assinados, a gente finalmente bateu o martelo. Ficou 0,9, né? 2/3 para o PT, 1/3 ficou aí que a gente chamava Casa 1 e Casa 2, né? Ficou para Sete Brasil, que era Casa 2, e para Petrobras, que era Casa 1. Quem participava na Casa 1 era o Renato Duque e o Roberto Gonçalves, e na Casa 2, que era Sete Brasil, participava eu, João Ferraz, e depois, quando o Eduardo Musa veio ser diretor, né, ele também passou a receber uma parte. Tá, o senhor falou que na diretoria de serviços era meio a meio. Agora o senhor falou que na Sete Brasil ficou 2/3 para o partido e 1/3 Casa 1, Casa 2. Por que houve essa alteração, 2/3 para o partido, e por que foi determinado essa maior parte para o partido? Quem determinou? João Bacari. E por que prevaleceu a vontade dele? Eles que estabeleciam o percentual maior, né? Certo. E como que era a divisão também. Certo.
E o senhor não tinha como se opor a isso? Não, eu até argumentei, eu achava que deveria ser diferente, não sei igual que era antes, mas o senhor João Vacari falou que precisava ter mais gente participando, que falou, deu algumas argumentações e falou que ia ser daquele jeito, o diretor Renato Duque também concordava daquele jeito, e aí foi estabelecido dessa forma. Você recorda qual foi a argumentação que ele deu? Que tinha muita gente, que ele precisava, ele ia precisar do dinheiro, que ele tinha que alimentar muita gente, tinha que distribuir para muita gente. Muita gente do partido? Sim. Acredito que sim, né? Certo. O senhor se recorda por alto quanto de... Foi o senhor que negociou as propinas com todos os estaleiros? Não, assim, com todos os estaleiros não. Eu negociei, porque foi o seguinte, como assim, muita gente para receber, muita gente para pagar. Se pegasse, por exemplo, um contrato, dividisse daquela forma, ia ficar milhões de interfaces, uma coisa difícil de gerenciar ou de efetuar. Então, como é que foi dividido, assim? Falou assim, casa 1, casa 2 ficou com um contrato, quer dizer, com um empreiteiro, que era Jurong, tá? As outras todas ficaram com o Sr. João Vacari, tá? E a Keppel Fels, tá? A gente dividiu para acertar o percentual, entendeu? Nós temos uma divisão só nos contratos da Keppel Fels. E então, o que aconteceu? Eu acabei me envolvendo, né? Como a Jurong ficou para casa 1, casa 2, eu conversei bastante com o representante da Jurong para estabelecer como que era o pagamento, como é que seria e tal. Ou seja, eu trabalhei nesse processo com a Jurong e com a Keppel também, né? Só que a Keppel só passaria a receber depois que a Keppel desse uma determinada quantia para o PT. Foi aquela quantia que estava no meu termo de colaboração, né? E por que eu sei dessa quantia? É a única que eu sei, porque era a única que eu tinha interesse, ou que eu tinha interface. Eu só começaria a receber para casa 1, casa 2 quando eles atingissem aquele 4,5 milhões. Então, como eu comecei a receber, eu sabia que eles tinham recebido 4,5 milhões. Esse é o motivo de eu ter uma informação de quanto eles receberam. E foi o que eu disse, eu tenho certeza que o PT recebeu 4,5 milhões. Porque para eu passar a receber, eles teriam que receber isso. E essa prioridade do partido para receber, por que o partido tinha que receber primeiro, antes do senhor receber? Ele que estabeleceu. Certo. Ele tinha uma certa hierarquia, né? Entendi. Além do senhor, quem mais receberia das pessoas envolvidas? O senhor falou casa 1, casa 2, mas o nome das pessoas? São essas pessoas. Quer dizer, eu não sei, por exemplo, se na casa 1, né, a pessoa, o foco, a pessoa central era o senhor Renato Duque. Eu sei que o senhor Roberto Gonçalves também participava, ou pelo menos estava estabelecido que iria participar. Mas quem recebia pela casa 1 era o senhor Renato Duque, né? Vamos dizer, tinha outras pessoas participando, eu também já não sei. Na casa 2, que era 7 Brasil, quem gerenciava era eu. E eu distribuía para mim, pro Ferraz, e depois, quando o Musa chegou, para o Musa, né? E para o José João Vacari, o que eu sei que foi pago os 4,5 milhões do Keppel. Se ele recebeu de outros estaleiros, como ele recebeu, como ele negociou, isso eu não sei. Tá. O senhor saberia me explicar por que Renato Duque recebeu a propina, receberia uma parte dessa propina? Teoricamente para ajudar na implantação do projeto, ou porque historicamente isso nasceu lá em 2008, dentro da diretoria dele. Você não tinha uma razão muito clara para isso, né? Tá. Então, só falando então aqui especificamente com relação ao estaleiro Enseada do Paraguaçu,
a negociação de propina com relação ao estaleiro Enseada do Paraguaçu ficou como que foi feita? Eu não sei, porque assim, a princípio estaria estabelecida entre, vamos dizer, eu e o senhor João Vacari, tinha sido estabelecido os percentuais, aquele estaleiro ficou integralmente, vamos dizer, a cargo do senhor João Vacari, e caberia o senhor João Vacari conversar com os canais dele, né, dentro da Odebrecht, e aí seria João Vacari que deveria procurar? É ele. Assim, ó, o Atlântico Sul, o Paraguaçu, a Engevix, integralmente do seu João Vacari. Então, eu não participei dessa discussão. E aí o CAP eu participei por quê? Porque estava eu e ele estávamos envolvidos. E no Jurong eu fiquei mais envolvido porque era o único que eu recebia, além do CAP. Então tá. Só para ter uma estimativa de valor aqui, já que o senhor participou de toda a criação do projeto de sondas, considerando todas as sondas e o valor de propina que vocês cobraram, qual que seria o valor de propina arrecadado, considerando o valor dos contratos? Esse 1%, quanto que seria? Teoricamente, né? Teoricamente, o crédito. Assim, vou fazer uma conta rápida de cabeça. Cada sonda era 700 milhões de dólares. Eram 29 sondas. Era um pouco mais de 700. Então tem 21 bilhões, né? Se for uns 200 milhões de dólares. Assim, mas era uma alocação, né? Eu tenho até com receio, porque na realidade acho que não foi pago nem 10, né? Tá certo. Então tá bom. Obrigada, sem mais perguntas. Okay. Você de acusação tem perguntas? Sem perguntas. Os defensores, a defesa de Antônio Palocci e Branislav Contic, tem perguntas? Tem perguntas, Excelência. Excelência, o depoente veio de explicar como é que se processou, digamos, a discussão em torno dos percentuais que seriam atribuídos como contrapartida a casa 1, casa 2 e ao partido. E houve uma discussão em torno desses percentuais até que se chegou a um número definitivo. Essa discussão toda foi travada com exatamente quem? O senhor? Quem mais? O senhor João Vacari e o senhor Neto Duque. Só essas pessoas? Foram os 3. Só esses 3 trataram desse tema de percentuais, portanto, de propina. Mais ninguém. Da minha parte, do meu conhecimento, e foram várias reuniões. Porque foi um assunto bastante difícil de fechar. Muito bem. Então, vejo que o senhor falava pela Casa 1? Não, Casa 2, Sete Brasil. Desculpe. Pela Casa 1 falava? Renato Duque. E pelo Partido dos Trabalhadores? Só ele? Só. Mais ninguém? Mais ninguém. Qual a participação do então senador Delcídio Amaral, neste assunto das sondas e da Sete Brasil? Sinceramente, eu desconheço a participação dele. Não tive nenhum relacionamento assim, sobre esse assunto com o senador Delcídio, né? Sobre se os demais que trataram desses percentuais tiveram alguma conversa com o senador Delcídio? Sobre compareceu a alguma reunião? Não, porque eventualmente eu vi o senador Delcídio, eu tinha alguma conversa com o senador Delcídio, mas eu nunca vi sobre esse assunto. Esse assunto eu nunca vi. Era sobre outros assuntos? Outros assuntos. Nunca sobre sondas nem Sete Brasil? Eu não me recordo de ter tido nenhuma conversa nesse sentido com ele. E ele participou, ou tomou conhecimento, ao que o senhor saiba, de algum detalhe deste assunto, sondas e Sete Brasil? Eu não sei, eu nunca conversei. Não tem notícia disso? Sobre isso, não. Até agora, né? Agora, recentemente, depois de ver a elaboração mas a época dos fatos não tinha. A época dos fatos. Com referência à Constituição da Sete Brasil, o senhor disse que era um projeto que nasceu dentro da Petrobras, né? Sim. E em que momento surgiu essa ideia?
O que surgiu, efetivamente, foi uma demanda muito grande por sondas, né, de águas profundas, em 2008. Né, e assim, chegou a juntar 18 pedidos de contratação de sondas na diretoria da Petrobras, isso que chamou até a atenção. E aí foi se fazendo um estudo mais detalhado sobre a demanda de sondas e acabou se configurando essa grande demanda. Né? A Petrobras ela fazia todas as obras relacionadas à produção, né? As plataformas de produção no Brasil. E ao contrário, as plataformas de perfuração ela alugava tudo do exterior. Então a gente falou, por que a gente não faz também, já que agora tem uma demanda muito grande, né? Configurada, por que não se faz essas sondas no Brasil? Esse foi, vamos dizer assim, a grande razão, o que gerou a subida da Sete Brasil. Bom, a partir desse momento se trabalhou no estabelecimento de estratégias, como que se poderia fazer de forma mais barata, com uma forma mais segura, tal. Isso tudo foi evoluindo até se chegar à conclusão que era melhor ter uma empresa dedicada a fazer sondas. Mas se essa ideia, a ideia desse projeto, tivesse um pai, quem seria o pai dessa ideia? Eu acho que seria o presidente Lula, porque ou a ministra Dilma, na época a ministra Dilma, né? Isso com relação à necessidade de produzir no Brasil. Sim, mas foram eles que patrocinaram vamos dizer assim, essa mudança, porque o que acontecia na Petrobras, as demandas eram picadinhas, assim, aparecia 3 sondas. 3 sondas não justifica botar um instalando no Brasil, não justifica nada. Mais 2 sondas, aquela coisa homeopática. Quando surgiu 18, aí o presidente Lula e a ministra Dilma resolveram ver por que a Petrobras fazia as coisas no exterior. Se tratava de uma política pública, então, uma política de Estado, de produzir sondas aqui, para não depender não haver essa dependência de importação. Sim, é uma oportunidade também. Né? Perfeito. Uma política pública, isso. Sim. De energética. Se a gente achar que fazer as coisas no Brasil é uma política pública, então sim. Muito bem. Mas houve divergência, não houve? Quanto à nacionalização ou não nacionalização desses equipamentos? Divergência houve de todas as maneiras, de todas as formas. Qual era o conteúdo local, como se deveria financiar, todo tipo de divergência. Quem era contra a nacionalização desse projeto? Eu acho que o status quo da própria Petrobras estava acostumado, né, a utilizar um determinado tipo de mercado, fazer de uma determinada forma, ter o controle do processo. Então, no momento que se colocou uma outra forma de fazer, toda diferente, ameaçou todo o status quo. Então, esse status quo foi, a princípio, reagiu contrariamente. Foi uma postura reacionária. Sim. A esta nacionalização, a esta mudança. Sim. O senhor disse que o Ferraz cuidou da estruturação da Sete Brasil. Como foi isso? Como é que foi? Não, a gente chegou a um momento, né? Porque esse modelo já tinha sido aplicado no passado com sucesso. Sim. Né? Se construiu uma empresa, né? A P53 foi um modelo, a P53. Ela foi feita assim, foi concebida uma empresa de propósito específico, chamada CDC na época. E essa empresa foi responsável pela implantação do projeto, deu tudo certinho. Então, foi mais ou menos esse modelo que a gente seguiu. Né? Então, a gente falou, melhor se criar uma empresa profissionalizada. Sim, uma coisa bem estruturada. Sim. E essas divergências que aconteceram, como é natural neste processo de criação, sobremodo esta divergência com relação à ala conservadora que não queria nacionalizar a produção desses equipamentos de prospecção em águas profundas, e a outra ala que queria, digamos, produzir isso no Brasil, como é que isso acabou se... Não, é a mesma ala. Bom, enfim. O que era contra e o que era a favor. Como é que se resolveu esse conflito de opiniões e de opiniões contrárias, enfim, né? É por isso que essa demanda já estava configurada em 2008, né? E a Sete Brasil só foi constituída em 2011, demorou, sei lá, 3 anos, né? De discussão, de convenceu de que deveria ceder, é isso?
Eu tenho certeza que, vamos dizer, que a ala conservadora que era contra o projeto fez de tudo para continuar fazendo, ou provando, continuar provando que fazer da forma antiga era correto, e nós, eu, Ferraz, tal, que queríamos fazer de outra forma, nós também trabalhamos e viabilizamos um projeto, e a gente botou na diretoria e foi aprovado. Então vocês convenceram a ala que resistia? É isso? Não, nós convencemos a diretoria. A ala que resistia continua existindo. Com os argumentos dos senhores? Sim, com os argumentos técnicos. Assim que se equacionou este conflito de ideias, de opinião. Não, o conflito de ideias continua. O que aconteceu foi que de ação. Vamos dizer, a implantação da SEST Brasil, a alternativa, a estratégia de implantação do Brasil, prevaleceu. Tá certo. Ok. Tem mais perguntas? Dos demais defensores, os outros têm perguntas? Não? Pode interromper, então.